Então, olha, eu gostaria de, em cumprimento às nossas formalidades inicialmente, agradecer em nome de nossa presidente, doutora Mariana Arteiro, que não está presente, mas está presente de coração, lhe desejando aí sucesso na palestra, agradecê-la, também agradecer à doutora Letícia, presidente da nossa Comissão de Cultura e Eventos, e aqui representando a Comissão de Direito das Famílias e Sucessões da OAB Subseção de Cotia, a qual a doutora Marisa faz parte, é membro desta comissão. Agradecer imensamente esse aceite, todo esse preparo do dia de hoje, esse carinho que ele é tão peculiar na mediação, no trato infanto-juvenil, nos cuidados de resoluções de conflitos, todo esse amor e essa dedicação sempre em prol das crianças e adolescentes, com tantos projetos desenvolvidos. Agradecer, então, formalmente, enquanto instituição, e aí, pessoalmente, agradecer muito pelo aceite, pela doação, pela dedicação, como pessoa incrível que é, e eu tenho o prazer de tê-la como amiga, e agradecer por todo esse carinho, né? E por tantas vidas salvas já pelas mãos de suas mediações e de seus projetos, e de tantas crianças e adolescentes que tiveram a oportunidade de ter os conflitos dos seus genitores amparados e evitaram tantos dissabores que, com certeza, e tomara que seja assim, nunca nem vão saber que poderiam passar, né? O núcleo e a instituição familiar dessas pessoas tendo sido salvas nas suas mediações diretas e indiretas, nos seus projetos e etc., agradecem certamente, sem saber até os motivos, né? Doutora Marisa, eu gostaria de lhe apresentar formalmente a nossa palestra aqui na OAB, subseção Cotia. A doutora Marisa Faria Matei é advogada e mediadora, especialista em Direito Processual Civil pela PUC São Paulo, especialista em mediação, solução sistêmica de conflitos em diferentes contextos, também pela PUC São Paulo, é especialista em Direito das Famílias e Sucessões pelo Instituto Baruch, mediadora particular e voluntária do TJSP, instrutora das oficinas de pais e filhos, ex-mediadora do Departamento Jurídico da Faculdade de Direito de São Paulo, a USP, ex-mediadora da Terceira Vara das Famílias e Sucessões do Foro Regional de Tatuapé, mediadora das Varas das Famílias e Sucessões do Foro de Jacareí, São Paulo, membro do IBDFAM, do IMAR de São Paulo e da valiosíssima Comissão do Direito das Famílias e Sucessões da Subseção de Cotia. Doutora Marisa, muito obrigado pelo aceite, a palavra é sua, por favor. Bem, muito boa noite a todos. Eu quero aqui agradecer pelo convite do Dr. Giovanni, pelo convite da comissão, e quero dizer que esses títulos todos são papéis, mas o que vale é o título que eu quero alcançar, que é o título de um ser humano digno de ter uma vida tão abençoada igual a minha. Uma vida com família, com afeto, com professores. Iniciei no Colégio Arquidiocesano de São Paulo, onde os irmãos maristas nos passaram tudo aquilo que podiam em relação à ética, à família, à moral. Cantávamos o hino, isso despertou todo o sentimento cívico em mim. E é por meio deste sentimento, mais o apoio à família e da família, e principalmente duas ressignificações na minha vida, que foram a primeira, quando tive uma convulsão e descobri uma doença congênita cerebral no último ano da faculdade, na última matéria. Eu havia ficado por DP em faltas. Esta enfermidade cerebral, que ia me causar uma vista, ou quiçá a vida se eu fosse operada, acabou sendo convertida em trampolim para o meu crescimento enquanto ser humano.
E aí, felizmente, pude ser curada pelas mãos da ciência lá em Miami, que felizmente os meus parentes todos e os amigos, como uma demonstração de solidariedade, afeto, princípios do nosso direito de famílias, externaram em ajuda financeira, em ajuda de todas as formas necessárias, e eu pude ir a Miami e numa manhã fui operada, radiocirurgia, e aí então, depois de quase 10 anos, pude ficar grávida, algo que talvez não pudesse. Após isso, eu então tive a felicidade de encontrar o meu marido, 30 anos mais velho, mas que é algo que eu já conhecia ser importante, porque aquilo que vocês veem, que nós vemos, é o externo. O que está dentro de nós é aquilo que ilumina ou aquilo que nos deixa também, por vezes, sombreados. Por quê? Todos nós viemos não do barro da terra, mas da luz das estrelas. Então, eu tive a sorte de, encontrando esta alma afim, nós então fazermos a realização do meu desejo. Ele já tinha 4 filhos, muito lindos, bonitos, perfeitos, saudáveis, e eu queria ter ao menos uma, porque Deus já havia me engrandecido como oratória de vida. E aí então me concedeu a fortuna, filha, a nossa querida Luísa. E esta foi a segunda ressignificação. A Luísa me trouxe as lembranças de quanto eu amava a infância, quando era mesmo ainda uma infante. Ficava cuidando dos bebezinhos nas festas e dizia para minha mãe, ela que me contou, não lembraria, mãe, compra um bebê. E minha mãe e meu pai fizeram gêmeos. Gêmeos, 5 anos depois de mim, e aí foi a segunda ressignificação. Eu me lembrei deste amor, dessa sensibilidade, que infelizmente, pelo combate da advocacia, estava um pouco afogada, se podemos, sufocada, porque não estava na água, sufocada. E aí então veio esse sentimento, que é o sentimento sublime do amor, que é a força motriz da vida. E aí então eu olhava a minha nenê linda, com afeto, fecha ali, por favor, com residência, família, cuidados, e vacina aos 10 dias, e vacinação aos 30, e todo aquele amparo aos 2 anos, escola internacional, e depois verificava a faxineira, a senhora tem uma filha, né? Pois é, onde está sua filha? Ah, não tem creche. Ah, e depois, e como é que eu passei a ver com outras lentes, que é o que propõe a mediação, é o que propõe a música, é o que propõe a arte, dar lentes de sensibilidade a nós, da área do direito também, para que nós possamos enxergar o mundo não só na razão do direito, que é tão importante para a sociedade, mas com a sensibilidade, com a alma. A alma, ela é alimentada pela arte, como disse a nossa doutora Andréa Pachá. Ela é alimentada. E agora, em momentos de pandemia, nós precisamos buscar dentro de nós mesmos, não é, doutor Giovanni? Na nossa luz que brilha. É difícil, mas tem vários mecanismos, tá, gente? Bom, então essa foi a ressignificação e fui convidada para ser voluntária lá do Fórum do Tatuapé e aceitei porque eu estava encantada com o ECA. Fui, vocês sabem, mãe, só quem foi, quem acompanha, sabe como a maternidade nos cobra muito. E aí, então, né, nos cobra e nos presenteia muito mais. E aí, nós nos ausentamos um pouco da profissão por um tempo necessário para a minha reciclagem. E conheci o doutor Clilton Guimarães, foi meu professor, e aí ouvi o termo estatuísta. Nós somos estatuístas, protegemos a infância, a adolescência. E aí, quando ele falou da proteção integral e da prioridade absoluta, eu fiquei absolutamente emocionada naquele momento de vida. E falei, nossa, e logo após este meu momento de vida, a doutora Tarcisa Freitas, lá da Terceira Vara da Família e Sucessões, me convidou, nem me conhecia. E eu fui lá, e logo no segundo mês, que eu já era voluntária, porque eu havia aprendido que o voluntário deve ser comprometido, porque eu era 10 anos voluntária dos Amigos do Bem. É algo que nós aprendemos a exercitar o amor, porque eu era muito
devedora à vida, que havia me dado mais vida, a vida em abundância, muito lhe é dado, muito lhe é cobrado. Portanto, eu fui ao Tatuapé e assisti a doutora Vanessa Alfiero da Rocha, que trouxe as oficinas de pais e filhos, então denominada, e agora oficinas de parentalidade, e eu lá no Tatuapé precisei me beliscar. Será que eu estou no fórum? Naquele local de disputas atrozes, selvagens? Eu, desde os 14 anos, frequento a advocacia do meu pai. Então, eu já conhecia aquele ambiente, sabe, todo mundo de preto, cara feia, você encosta o umbigo no balcão e você precisa fazer para alguém levantar. Na época, hoje não. Hoje a justiça está ficando linda, colorida, tanto que eu, que sou de alma artista, me considero, porque eu amo piano, fui para o direito e hoje sei que posso levar a arte para o direito. E estou super feliz. Bom, depois que assisti às oficinas de parentalidade, insisti para que esse projeto fosse lá instaurado e fui atrás para estudar. Eu, apenas uma advogada, não conhecia nada de psicologia. Então, estudei todo o material. A doutora, a qual sou muito grata, abriu as portas, fizemos as oficinas. Ela iniciou também com o Instituto IMAB as mediações, e a doutora Tereza Godoy foi a minha mão direita, meu braço direito lá, e eu devo agradecer a todos os meus professores. Eu não quero falar nomes para não deixar ninguém de lado, todos eles, todos. Amo meus professores, sou muito grata. Bom, e aí toda essa ressignificação veio para mim, por isso que eu estou aqui, porque o trabalho é árduo. É difícil? É trabalhoso, um pouco por dia, né? Mas é um trabalho árduo e você precisa saber muito bem o que quer e para que veio na vida. Veio para passar tempo ou veio para fazer algo entre o seu nascer e morrer? Por exemplo, dinamizando sua vida em atos de fraternidade, como diz uma grande amiga nossa. E eu descobri que realmente está na nossa mão, que é o empoderamento, outra ferramenta da nossa mediação, da cultura da paz. Se eu não posso, doutor Giovanni, voltar e escrever novamente o início da minha vida, porque às vezes, por falta de conhecimento, ou não sabia, ou não podia, não fiz. Mas depois eu vi que eu podia ter feito, mas não dá mais para voltar no tempo, não é? Então, o que eu posso fazer a partir de hoje? Posso mudar, sim. Estou vivo, tenho saúde? Posso mudar, sim. Então, essa é a grande proposta. Mudar, tratar diferente, doutor. O doutor abriu a palestra falando em éticas e delicadezas. É isso. Nós não precisamos falar de religião, brigar, de política. Vamos falar de sentimento. O bem gera o bem. Quem gosta de ser bem tratado, o doutor gosta, eu também gosto. Quem gosta de ser maltratado? É a regrinha de ouro, fazer ao outro o que quer que se faça para si. Então, agora eu vou me ater um pouquinho aos slides, eu vou me ater à matéria em si. Eu quero agradecer a todos por me ouvirem. Eu convidei meus amigos, pessoas da área da psicologia, estudantes, convidei vizinhos, jardineiro, enfim, todo mundo que eu falo sempre que tem esse jeito. Eu sou entusiasmada, porque teve jeito para a minha vida. Imagina, um hemangioma na região occipital do cérebro, onde estava comprimindo a parte da visão esquerda, e eu iria perder a visão. Aqui não tinha tratamento. Enfim, o universo conspirou pela minha cura, mas eu também fui atrás, porque o universo te ajuda, te apoia, mas quem tem que ir atrás é você. É você que tem que decidir. E mais, doutor, nós iniciamos o trabalho das oficinas em São Paulo naquela época do Lula, e nós morávamos na região da Paulista. Um trânsito, passeata, 2 horas e meia, 3 para chegar no Fórum do Tatuapé. Eu indo, levando as orquídeas, sempre tinha uma música de fundo, e levando tudo, o bolo, minha amiga levava e tal, indo super feliz. Mas aquele dia eu fiquei cansada, sabe, fisicamente. 3 horas para chegar, aí não dava para almoçar, depois mais 4 horas da oficina. Eu pensei, sem contar o estacionamento, é caro, né? É bem caro lá em São Paulo o estacionamento, muito caro. Então eu falei, quanto investimento de tempo. Ah, Marisa, deixa para lá esse trabalho, melhor você deixar para lá, sabe? Aquele ladinho seu, né? De sombra, de preguicinha, enfim. Eu pensei, eu falei, é verdade, mas quando eu cheguei lá, tinha só 3 pessoas lá, sabe, doutor?
Um dos pais, depois da apresentação da oficina, ela é maravilhosa. Nós somos o garçom do banquete, que é o conhecimento. Eu era lá uma formiguinha, um garçom. É o que eu me sinto, de fato. E aí o pai falou: eu não vejo meus filhos, sabe, Marisa? Porque a Marisa é um ser humano. É o que nós somos aqui nesse momento. E é o que nós somos sempre. Vestimos várias roupagens necessárias por vezes, mas antes de mais nada, somos iguais. Marisa, há 2 anos eu não vejo os meus. Semana que vem eu vou procurá-los. Esse pai não sabia quantos filhos sofriam, sabe, com o conflito. E ele se ausentou por causa da briga, sabe, situação difícil, né? Entre ele e a mãe, a relação conjugal havia acabado, mas a parental não, né? E aí ele falou: semana que vem eu vou. Naquele momento veio a resposta do universo, o doutor da minha consciência, do lado iluminado, falou: nossa, compensou, compensa. Se cada vez tiver um pai, um filho, alguém, compensa. Porque quando eu olhar para trás e olhar os caminhos da minha vida, eu vou falar: nossa, pelo menos eu tentei fazer alguma diferença. Eu. Porque, doutor, será que adianta ficar reclamando que o governo não faz, que o vizinho não faz? Olha aí o Covid. Somos todos nós. O todo e a parte afeta o todo afeta a parte. Teoria da complexidade de Edgar Morin. Não é isso? Teoria dos sistemas. Família, sistema? Os elementos todos se conversam. Ou vai me dizer que um tem problema na família, o irmão, seja com droga, seja com qualquer problema assim que cause desconforto, sabe? Não vai afetar? Não vai afetar a mãe que ama a todos por igual? Não vai afetar? Afeta todo o cotidiano. O problema na família afeta. Eu quero que alguém que está aqui diga que não afeta, porque afeta. Se nós tivermos consciência da vida, respirarmos e tentarmos estar no presente para sentir o que está acontecendo, nós vamos ver que afeta. Se afeta, ora, doutor, se afeta, nós somos da área, mas então somos seres humanos. Será que nós não podemos usar nosso conhecimento, então, da área para estender a mão para aquele que está na dor, que está na aflição? Nós vamos simplesmente apoiá-lo com as ferramentas que a ciência jurídica nos deu e que as outras ciências nos oferecem. As ciências que estudam o comportamento das crianças, a neurobiologia, a psiquiatria, a psicologia, enfim, a pediatria, são ciências. E então, antigamente, na época de Newton, era estanque, cada ciência, cada área de conhecimento. Depois disso, não, a área da modernidade viu que não se resolviam os problemas humanos, então veio a pós-modernidade, e aí, com essa teoria quântica, nós estamos no ambiente ecológico, tudo afeta a todos, e felizmente o mundo está acordando, está despertando. E aí, nosso assunto tem tudo a ver com isso. Ah, mas é sobre uma ação? Não, não é sobre a ação. A ação é um detalhe dentro de uma família ou das famílias. Hoje, tantos tipos, né, doutor? Reconstituída, famílias canguru. Não, olha, hoje nós temos o valor do afeto e da solidariedade, acabou aquela discriminação, sabe? E é por isso que essa família é linda, esse instituto é lindo, e eu posso até falar, eu li hoje uma frase maravilhosa do nosso diretor, nossa, doutor Lorival de Jesus Souza, poeta, ele falou o seguinte: eu posso falar por mim, me vi nesse sentimento, pelo doutor e por toda a nossa comissão, e quiçá por todos que estão neste momento avaliando e pensando neste tema tão valioso. E tem o sentimento de pertencer a uma família. Ele estava falando do contexto, quando está em discussões dos grupos do IMAB. Tem o sentimento de pertencer a uma família unida por um pensamento maior em favor de uma causa. E é o que me sinto agora. Este foi o sentimento que, para mim, faz a diferença em tudo. Porque livros sobre mediação, sobre proteção, sobre infância, tem aos milhares, cursos maravilhosos. Eu entendo, doutor, me corrija se eu estiver errada, que se ele me convidou aqui, é porque ele viu o trabalho que desenvolvi com a doutora Ângela, aquela preciosidade de ser humano, e é um trabalho que
eu tenho que falar mais algo aqui hoje, doutor. A minha alegria, a minha satisfação, ela é tão grande porque é a primeira vez que eu me encontro na casa da minha família de origem falando sobre esse assunto, que me move há 7 anos ininterruptamente, os últimos 7. Eu estou hoje na minha casa, olha que bacana, falando sobre esse assunto. Para mim é uma alegria muito grande, ao mês do meu aniversário, esse é um presente maravilhoso. Bom, obrigada a todos, desculpa se eu falei demais. Podemos começar agora? Então vamos lá, doutor, share screen? Isso, doutora. Já está aberto, já tá aberto lá o slide, né? Já estava. Agora eu aperto aqui a apresentação e share, né? Isso. Share. Pronto. Já apareceu aqui para a gente. Agora aí pode clicar lá na apresentação de slide. Aqui, tá. Abriu? Tá vendo aí, doutor? Tá. Doutor, por favor. Demora um pouquinho? Tá abrindo, né? Tá carregando aqui pra gente. Agora abriu. Tá. Acho que o som não está indo. Está indo o áudio do vídeo, doutora. Tentar ou aumentar o volume lá, não sei se ele vai... Então tudo bem, nós podemos passar. Nós podemos passar, não tem problema. Todos que nos estão ouvindo, nos desculpem. Nós não somos técnicos dessa área. Aliás, eu preciso agradecer a minha amiga Andressa, que me ajudou. Sem ela, não estaria fazendo essa apresentação. Tudo bem, pessoal. Aqui trata-se de um coral com todas essas vozes num projeto social. Eles estão cantando 2 músicas do Tim Maia, que falam a respeito... Quer ver? Eu vou passar aqui o próximo. Elas falam exatamente desse tema. Eu já vou passar para o próximo, doutor. Vou fechar esse. E aí eu vou passar para o próximo. Será que eu não consigo? Só clicar na setinha no teclado para a direita, já vai para o próximo slide. Então, aqui nós estamos falando da Descobridor. Não vem som, mas tudo bem. Aqui está aberto, mas não vem, né, doutor? Deixa, não tem problema. Aqui está falando a música Descobridor dos 7 Mares, que retrata a criança, a meu ver. A criança que é descobridora, ela veio à vida para ser amada, para brincar. Ela não quer dinheiro, quer amor sincero, isso é o que mais quero. Passei a semana te esperando para te ver sorrindo, para te ver cantando. Quando a gente ama, não pense em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. Eu quis trazer a energia dessa música cantada por essas crianças e aí, por meio desta música e desta letra, nos trazer a reflexão sobre este universo das crianças, tá? E agora nós vamos passar para o próximo vídeo. Eu vou tentar, tá? Estou tentando. Agora nós vamos passar. Não... Vou clicar a seta. Nós treinamos também. Nós treinamos, mas eu não... Nós treinamos, entendeu? Mas agora é ao vivo, é assim. Doutor, como é que eu saio daqui? O doutor, hoje, eu pedi para que ele seja meu advogado colaborativo, que me ajude, né, doutor? Agora eu vou passar para... No teclado do computador, a setinha da direita vai para o próximo slide. Agora eu já consegui, apareceu aí? Ótimo.
Tá bom, olha, de jeito maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero, isso é o que eu espero, grito ao mundo inteiro, não quero dinheiro, eu só quero amar, grito, porque criança e adolescente normalmente não tem voz. Eu sei que tem quem esteja pensando, a criança precisa mesmo de umas palmadas, elas estão sem limites. Eu concordo que precisa de limite, sim. Só que o que nós falamos aqui, o direito trouxe, a criança não é mais objeto, como era até antes da nossa Constituição, tratada como se objeto fosse, que não tinha os seus direitos. Então, nós estamos falando de crueldades, crueldades que moveram aqueles que foram atrás dos legisladores na nova Constituição e que, movidos pelas atrocidades, o grupo da ONU, que ocorreram com as crianças na Segunda Guerra e tudo. Então, é neste contexto que nós falamos sobre a criança. E aí, nós vamos para o próximo, né? Preâmbulo da Constituição Federal, principalmente, a nossa Constituição Federal, ela fala de uma sociedade fraterna. Fraterna, ela fala em harmonia social, ela fala em solução pacífica das controvérsias, tá? Ainda fala sobre a proteção de Deus. Eu não quis dizer, porque é um país laico, mas quando aqui eu leio Deus, eu leio o universo, eu leio a força motriz, eu leio a força geradora da vida, essa que faz o meu coração bater nesse momento. E é a força que eu acredito também, a força do amor. E aí, nós vamos... desculpem, gente, vamos para a próxima. Artigo 5º da Constituição Federal, tem artigo 5º 35, fala do acesso à justiça. Então, todos nós temos direito ao acesso à justiça. Muitos entendiam que acesso à justiça era o acesso a um processo judicial, e não necessariamente. Kazuo Watanabe, nosso grande professor, falava muito sobre isso. Acesso à ordem jurídica justa. O que é justo para mim pode não ser justo para o Dr. Giovanni, pode não ser justo para você. Então, é isso que se busca na mediação, inclusive, porque é um método autocompositivo, onde se busca aquilo que cada um entende como bom e justo. Marisa, mas como tem um acordo onde cada um busca o que é bom para si e dá? É verdade, acordo sem concessões. Não é um método binário, um ganha, outro perde. É um diálogo, é uma conversa, onde se buscam as necessidades desatendidas de cada um. E aí por meio dos seus interesses, tá bom, gente? Então, aqui nós falamos um pouco sobre a prática colaborativa, que é a visão nova, a colaboração. Aí eu pergunto, qual a sua presença na sua família? É colaborativa, que constrói, ou é destrutiva pelas práticas adversariais? É aquele que julga, que critica? Eu falei, eu não disse? Isso não vai dar certo. Qual é a sua prática? Porque hoje podemos estudar um pouquinho de neurociência, do poder da palavra, do poder ação e reação. Doutor, já viu alguém plantar arroz e colher feijão? Arroz colhe arroz, feijão colhe, e assim mesmo tem que cuidar. Então, nós temos a lei da ação e reação, é uma lei. Então, prestando atenção nela, nós somos muito a favor das práticas colaborativas, inclusive, né, doutor Giovanni, sempre conversamos com profissionais de outras disciplinas. Doutor Giovanni, dá para nós tratarmos de um conflito onde a mulher ou o marido estão com tanta raiva do ex que eles usam a criança como bala doce de sedução, como disse a doutora Mônica Galano, ou bala de revólver, sabe? Os pais sem querer usam. Então, se eles estão com raiva, é algo forte, eles às vezes estão inconscientes do que estão fazendo. Como nós, advogados, vamos tratar com a lei fria no processo sobre esse tema. Se esse tema não for resolvido, o doutor propõe uma saída, aí o seu cliente vai falar não. Propõe outra, e sempre vai ser não, porque ele está no quero, não quero, na questão em cima, que é o que é falado na Escola de Mediação de Harvard, que nós precisamos tratar das necessidades, né? E nós precisamos separar pessoas de problemas, é bem importante também. Eu estou falando tudo um pouco ao mesmo tempo, em função do pouco tempo que nós temos, tá bom? E agora nós vamos aí à proteção integral, que o doutor estatuísta, promotor, falou, onde eu ouvi a primeira vez. Vocês sabiam? Doutor Giovanni, se você vê uma criança na rua, indo pular um muro, você vê que não tem nenhum adulto ali perto, você vai falar com ela, fala, o que você está fazendo? Não pule? Ou você fica quieto?
Bom, eu já falo... É obrigação nossa, né, essa proteção, né? É, obrigação nossa mesmo, está na lei. Porque nós costumamos ouvir, eu não tenho nada com isso, deixa para lá, não é isso que se fala assim socialmente? É dever da família, da sociedade. Doutor, se eu sou auxiliar da justiça, enquanto mediadora voluntária, porque é dever da família, da sociedade e do Estado, eu sou auxiliar da justiça, eu estou investida de um papel no Estado naquele momento? A minha pergunta. A obrigação dobra, né? Tanto como sociedade, como figura do Estado, né? Então, como eu vou... Então, a responsabilidade é muito grande, muito grande. Assegurar a criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta... Doutor, duas palavras, parece até uma redundância, né? Absoluta e prioridade. Sobra alguma situação de exclusão? Tem alguma exceção? Eu vou assegurar a criança nesses casos ou naqueles, não. É com absoluta prioridade. O quê? O direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar, comunitária, colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência. Doutor, o processo judicial, onde às vezes eu peço uma liminar para que a guarda fique alterada para mim, não por causa de violência, assédio, claro, isso, em primeiro lugar, a criança. Mas quando há um pedido desses de alteração de guarda, é violência para a criança ou não, doutor? A exposição a essa litigiosidade de uma forma desnecessária é uma violência, né? Uma forma desnecessária, né? É uma crueldade também. Às vezes a mãe e o pai, ali naquele conflito grande, a criança no meio, e é cruel com a criança ou não é? Cruel, né? Então, o meu marido está me dando uma opinião aqui de que eu não devia perguntar tanto para o doutor. Mas, na verdade, eu gosto, tá bom assim? Imagina, vamos juntos, vamos juntos. Eu acho bacana, não estou vendo ninguém aqui na sala e eu não posso ver meus amigos do outro lado. Então, Como nós temos... fala, doutor. Como a doutora preferir. Vá. Nós temos 2 princípios de proteção à infância também na ONU, na Convenção. E eles falam, em suma, que a infância deve ser protegida, a infância feliz. Como é? Na dignidade, não é um grande princípio nosso, a dignidade da pessoa humana? As crianças foram elevadas à pessoa humana, ao status de pessoa humana, e valor do ser humano integral, a sua espiritualidade, as suas necessidades psicofísico-biológicas, não é isso? Super importante. Isso está na lei? Está no dia a dia? Não totalmente. Mas tem caminhos hoje, portas, para que nós possamos, pelo menos, fazer valer no nosso ofício diário de advogado, de escrevente, de psicólogo? Tem? Tem, não tem? De fazermos a nossa parte? E aí nós chegamos à lei de mediação. Nós temos o ECA, que veio por conta do 227, e onde ele assegura da mesma forma os direitos fundamentais, a proteção integral às crianças, a efetivação dos seus direitos, cultura, dignidade, e depois nós temos a lei da mediação. Quando veio a lei de mediação, doutor, da mediação, veio o tribunal multiportas, porque era assim, se eu tinha um problema, bom, primeiro que quando nós temos um problema, que nós não conseguimos mais resolvê-lo sozinhos, nós normalmente procuramos um advogado. A maioria costumava fazer o quê? Ou costuma ingressar com um processo. E aí o outro lado recebe uma citação e aí começa o problema. Para o outro lado, ele fala, mas por que você não ligou para mim? Por que você não me falou? Precisava colocar um advogado? Porque o método que nós aprendemos na faculdade era esse método de ingressar com o processo. E aí, esse processo aumentava a litigiosidade, às vezes uma palavra, o próprio gesto. E aí, um advogado, de um lado, recebe o que a parte fala para ele, é fracionada esse conhecimento, às vezes falado ali numa tarde, uma vivência de 40 anos,
ele vai captar o intelecto dele, os conhecimentos dele, aquilo que ele entendeu, escreve e manda para o juiz. O outro lado, do mesmo jeito, leu tudo aquilo e as pessoas costumam porque é o sistema binário, um perde, outro ganha. Ora, se eu vou ganhar, o outro precisa perder. Então, eu tiro tudo que tem dentro de mim de negativo em relação a outra pessoa. E aí, os dois estão se confrontando e o juiz vai dar a sentença, é a cultura da sentença, onde um perde e o outro ganha. Ou parcialmente. Normalmente, um não sai satisfeito, ou muitas vezes os dois não saem satisfeitos. Doutor Giovanni, se eu fizer o cardápio da semana que vem na sua casa, qual comida que o senhor mais detesta? Eu confesso que eu gosto muito de comida, então eu não tenho essa opção de detestar. Ah, que bom. Então vamos supor que ele não gostasse de berinjela. Daí eu fizesse segunda berinjela assada, terça bolinho de berinjela, quarta arroz com berinjela. O senhor ia comer se não gostasse de berinjela? Pois é. Podia até comer, né? Mas não ia gostar. Então, uma comparação, quando o juiz profere a sentença, obviamente vai fazer o melhor, mas o juiz vai fazer aquela decisão dele será pautada naquilo que ele viu, naquela verdade material pequena que está ali fragmentada. Então, não é muito melhor eu poder tratar do meu problema, da minha família, no caso de família, visitação, eu sei o dia que eu tenho tempo, o dia que eu não tenho, quando eu preciso sair, é muito melhor eu mesma ter o meu destino na minha mão. Eu prefiro, o doutor preferiria? Com certeza, essa intervenção de terceiros é muito perigosa, né, doutor? Então, porque nós... Participa, né, do seio familiar. É alguém que não vivencia o problema, né? Então, e não é um assunto assim para ser resolvido, porque normalmente o que chega lá no processo é a ponta do iceberg. Então, nós estávamos falando da porta. Então, era essa porta da sentença, o sistema multiportas, Tribunal Multidor, veio dos Estados Unidos. Então, todos entram na mesma porta para resolver seus conflitos. E saíam por uma porta, em geral, da sentença. Agora, não, a proposta é que haja várias portas para que saiam. Então, a mediação é uma delas, a conciliação é outra. Até alguém deve estar se perguntando qual a diferença entre uma e outra, tem sempre essa discussão. A mediação, normalmente, ela trata de conflitos existentes entre pessoas que já se conheciam, que têm um vínculo, vizinhos, parentes, sócios. E a conciliação, dando o exemplo que se dá em aulas, você bate o carro com um caminhoneiro que você nunca viu, que também podia ser o seu cunhado, caminhoneiro, né? Então, essa seria a diferença principal. E uma outra porta que nós temos é a porta das oficinas de parentalidade. Então, as oficinas, elas são... Ó, Tribunal Multiportas é o método... Doutor, eu vou para o método alternativo da mediação? Não, esse termo era usado lá no passado. A mediação é o método adequado, ela é uma opção, porque ela trata das pessoas. Não trata do processo, trata das pessoas. Mas aí eu pergunto, panaceia para todos os males? Todos os males se resolvem assim? Uma mediação? Não. Por quê? Precisa ter vontade das partes. Se a parte não quiser, não adianta. Aliás, para resolver problemas, normalmente, depende da nossa vontade. Seja para emagrecer, seja para começar a andar todos os dias. Sempre depende, por mais que sua mãe, seu pai, seu filho, seu chefe deem maior força para você, na hora H, quem tem que ir é você. E a mediação não poderia ser diferente. E aí nós temos provimento do Conselho Superior da Magistratura, ele dispõe sobre implantação da oficina. Puxa, mas eu nunca ouvi falar da oficina. O que é essa oficina? Essa oficina é uma preventiva e educacional para que os pais em conflitos, porque é uma situação muito difícil, não é, doutor? Quando eu estudei, eu não me lembro de ter ouvido falar em luto, por exemplo, num divórcio, numa separação.
Mas existe um luto muito grande, sim, que demora, às vezes, anos. Às vezes, uma das partes já estava planejando se separar, a outra foi pega de surpresa. Então, um já está até no final de um luto, já está articulando dentro de si aquela mudança de vida. O outro não. Então, vivenciam-se problemas psicológicos, mudam-se as atribuições de um de outro no trato dos filhos, a questão financeira. É muito difícil. E a oficina, ela traz, ela procura levar justamente esta compreensão para os pais de que é um momento difícil, mas mostra o que causa o conflito intenso, que ele é pior até do que o próprio divórcio, inclusive em casais que vivem juntos, e se tem conflito, vai causar muitos danos da mesma forma, mas ela apresenta depois também formas de se solucionar ou de buscar a solução. Aí nós temos a Resolução 125, maravilhosa, que fez 10 anos agora, que dispõe sobre a política judiciária nacional de tratamento adequado dos conflitos. E eu pergunto, deve ter alguém pensando aí, mas aquele que eu fui lá era um mediador, ou aquilo era uma mediação? Eu cheguei lá e perguntou, tem acordo? Tem acordo? Bom, eu me lembro há uns 15 anos, quando ia lá no tribunal, eu mesma achava que quem me recebia fosse um juiz, pela forma que se vestia e tal. Hoje, aqueles que fizeram o curso bem feito, teórico e depois prática, o meu, por exemplo, durou 2 anos de prática com supervisões semanais. Então, foi um curso bem, bem profícuo, sabe? Para você desconstruir aquilo que você trazia, que podia ser danoso para a visão de um mediador que precisa ser imparcial, ele é um facilitador da conversa, o mediador não julga, não condena, não traz opções para a solução, ele vai procurar empoderar as partes, e trazer, sim, reflexão por suas perguntas, ele pode fazer reuniões separadas com um e com o outro, quando houver alta beligerância entre os pais, né, os mediandos, eles não são partes. E aí ele tem um ambiente neutro, aconchegante na medida do possível. Lá no fórum do Tatuapé e também de Jacareí, a doutora Ângela sempre nos levava bolo, sabe, flores, o ambiente agradável faz toda a diferença. É o que tem para agora, não é? Ah, mas eu não vou fazer esse trabalho lá no fórum, aquela sala é feia, eu passo calor, tudo preto e branco, mas é o que tem para agora. Você pode levar luz no seu coração e uma palavra para aquela pessoa sair, como disse a doutora Ângela, da miséria que ela estava vivendo ou está. E você vai levar luz. Eu preciso falar de um amigo, e um amigo, assim, modo de dizer, né? Ele dizia: eu prefiro a alegria do Vale das Tristezas à tristeza do Vale das Alegrias. Eu não entendi quando li, mas um dia na oficina, quando eu vi aqueles pais entrando angustiados e tristes, e depois daquele material, eles foram se abrindo, eu percebi o que era sentir a alegria no Vale das Tristezas. Então, nós temos essa capacidade de transmutação, de transformar, utilizar o conflito como um mote para a transformação, um motor para a transformação. E aí, essa resolução maravilhosa, mediar, tem aquela dúvida, mediar, mas, eu vou fazer a mediação, eu vou fazer a mediação. Qualquer um, né? Já é usado desde os tempos antigos. Sempre tem aquele que tem vocação para conversar com um e com o outro, não tem? Mais calmo. Mas, aí é do verbo mediar. Sabe aquilo em audiência, doutor Giovanni? Um quer pagar 100, o outro quer receber, o outro quer 50. Então, o juiz verifica lá, os advogados, a 25 é a diferença, então fazemos por 75? Nenhum dos dois saiu satisfeito. A mediação não é isso. A mediação pressupõe um profissional qualificado que pode ter conhecimento de várias áreas, inclusive não precisa ser advogado, ele faz a formação de mediador e ele pode vir de várias áreas, da biologia, ele pode vir da matemática, de outras áreas do saber. E aí, nós temos, de um lado, a guerra, quando nós falamos de processos altamente beligerantes, que nós falamos no começo, que muitas vezes são necessários, né? Eles trazem disputa e muitas vezes a sua presença nele ou ele
traz destruição. Destrói os laços familiares. Muitas vezes, os laços, eles são destruídos, infelizmente. Não sei se alguém aqui já esteve envolvido em processo de família, da sua própria família. É muito ruim. Você fica naquela angústia, eu vou perder, eu vou ganhar, mas é aquilo que aconteceu, mas não foi assim, mas será que o juiz vai ler aquela parte? Mas será? Então, muito melhor ir para uma comunicação, um diálogo. Mas eu preciso ser bonzinho no diálogo? Não, eu preciso respeitar, eu não vou gritar, cada um fala no seu momento, existe um equilíbrio do poder. O mediador, ele inclusive faz esse equilíbrio de poder. E aí, eu vou utilizar exatamente o processo comunicacional, se eu puder, mas eu não preciso ser bonzinho, eu posso ser eu mesmo, não tenho o mínimo problema, tá? Bom, e aí nós temos a autocomposição, que é uma ferramenta muito boa. Quando as pessoas querem, elas precisam também ter lealdade. O mediador não trabalha com provas, ele trabalha com a retórica das partes. O mediador não lê o processo antes, imagine. Ele não lê, porque se ele ler, ele já vai fazer. Não adianta, o cérebro vai captar a versão de um e de outro. Ele não lê, porque ele começa tudo do novo, ali limpo. Né? E aí tem a oportunidade de transformação e superação. Relação conjugal é a mesma coisa que relação parental, doutor Giovanni? Responde, doutor. O senhor está aí? Tô aqui sim. É só porque o doutor Flávio falou que eu não precisava perguntar tanto para o doutor. Aí o doutor ficou aqui. Doutora, como se sentir melhor, a gente vai caminhando juntos. Tá bom, eu gosto assim, juntos, né? É bom. São relações diferentes. A relação parental e a relação conjugal, completamente diferentes. A conjugal nós escolhemos, a parental nem sempre, né? Certo. Existe ex-companheiro, ex-companheira? Ex-companheiro, ex-companheira existe. Ex-namorado? Existem, né? Ex-crush, ex-crush. Ex-cunhado também, mas ex-sogra não, né? Ex-sogra e sogro não, aprendi com um professor ótimo. Mas existe ex-filho, doutor Giovanni? Ex-filho jamais, né? Não? Ex-mãe? Existem aí situações, mas a parentalidade não, né? A parentalidade não. E outra pergunta, a ruptura da relação conjugal destrói a família? Pois é. E como destrói, não é? Destrói porque nós entendemos assim, não é, doutor? Mas se os pais conseguissem abstrair o problema que viveram entre si, para que eles vissem a luz que saiu daquele relacionamento, que é a vida de um novo ser, poderiam então tornar-se pelo menos sócios, entre aspas, parceiros, ou qualquer coisa assim, no cuidado com os filhos, não? E aí a família continua. É a grande função da mediação, né? Conseguir transformar esse rompimento, essa dissolução conjugal, apenas numa dissolução conjugal e não parental, entre pais e filhos e etc, né? E é possível, viu, doutor? É possível. Quando as pessoas querem, estão abertas. Eu já falei várias vezes, assim, quando um fala é difícil. Olha, é difícil. Se quiserem, vão ter ajuda da mediação. Cada um caminha de um lado, nós vamos juntos. Se quiserem, estamos aí. Tem as ferramentas. As crianças continuam necessitando do afeto e do cuidado do pai e da mãe? Não só precisam, não só necessitam, como é garantido em direito constitucional, né? Certo. Hoje em dia tem até dano por falta, não é? Pois é. E olha só, doutor, proteção e conscientização dos pais para o exercício da parentalidade, dividir. Lá nas oficinas nós iniciamos falando. Nos Estados Unidos, no último censo, 50% dos casais, dos pais, eram separados. No Brasil, no último, era 1/3 dos casados. Mas se nós contarmos os que vivem juntos, são companheiros em união estável, aqueles que têm relacionamentos eventuais, que têm filhos, e aí de 30%, 33%, nós vamos para mais de 40%, não é? Ou seja, é algo na nossa sociedade, não é desejável, mas é normal. Então, esses pais precisam tentar buscar caminhos para agirem nessa nova realidade, porque
para fazer o filho, os dois tiveram um ato de colaboração, quando não se trata de violência, não é? Os dois não tiveram um momento de afeto? Hã? Tem formas de evitar? Tem formas de evitar nascer filho quando um casal se relaciona? Tem, não tem? Então, mesmo que você não esteja consciente, foi uma opção ter aquele filho. Depois tem a consequência, aquilo da ação e reação. E o filho que precisa, é um ser vulnerável, precisa de absoluta prioridade, ele precisa sim vir em primeiro lugar, porque nós tínhamos antes, na maioria das vezes, a opção de evitar. Então, o que eu quero que o doutor leia essa última linha, por gentileza, doutor. Desde já agradeço a homenagem. Entre aspas. A gentileza e a ética, ou a ética e a gentileza na comunicação dos pais para cuidados e educação de seus filhos. Substituição da cultura de culpabilização pela cultura da responsabilização, da paz. Pressupõe tolerância, solidariedade, aprendizado recíproco e diálogo. Adianta culpar, foi você, é você o culpado? É claro que na hora da raiva dá vontade, mas nós temos condição de fazermos uma auto... Ô, doutor, tá ouvindo, doutor? Ouvindo. Isso. Nós temos condição, sim, de nos controlarmos. Autocontrole é uma ferramenta de cada um tem que buscar como fazer. Mas aí nós temos muitas ferramentas, cabe a cada um buscar, porque o principal é verificar. Em geral, nas oficinas, eu perguntava para os pais, pai, mãe, eles vêm gêneros, dos dois gêneros, mas casais separados, não o mesmo casal. Eu perguntava, qual a sua maior riqueza na vida? Qual é o seu maior tesouro? Ah, meu filho, todos eles, unanimidade. Ah, e aí? Depois que você fica sabendo que coisas que você faz no dia a dia, que você pensa que são inofensivas, causam tanto mal para o seu filho, mais para frente você vai ver o resultado? Será que então você não precisa rever as suas atitudes para ter coerência entre o que você mais deseja ter, que é a sua riqueza, cuidar da sua riqueza, do seu tesouro, e coerência com aquelas atitudes que você tem que geram consequências, que são, quando negativas, suas atitudes cruéis para o seu filho? Será que então daí não deve nascer uma nova visão e uma nova forma de proceder? Então, regras de ouro, colocar-se no lugar do outro. Nós falamos em empatia, em afeto, em cuidado. Quando a escuta ativa, a escuta empática, ela é muito usada na mediação e juízes, seres humanos. O doutor, como advogado, eu já vi, ele utiliza muito. É a escuta com o coração. Você escuta, se coloca todo na situação e você não fica julgando lá por dentro, sabe? E é mágica essa forma de presença para com o outro. O outro se sente tão acolhido quando ele fala e alguém o escuta com o coração, que por vezes só de falar ele já se cura, ou já começa a sua cura. Doutor, concorda? Com certeza. Então, aqui nós pusemos uma apresentação que mostra o que é o conflito, a ponta do iceberg. Na ação, doutor, quanto tempo nós temos aí, hein? Acho que já tá indo, né? Sim, o seu slide... Estamos no tempo, doutora. Pode ir no seu tempo. Fica à vontade. Então, aqui eu quero passar rapidinho. O divórcio não abala apenas os adultos, atinge também os filhos diante das grandes mudanças que ocasiona, como diminuição do convívio com um dos pais, de repente, de um dia para o outro. E muitas vezes os pais também não conversam sobre o que está acontecendo. O filho... Teve um caso lá, doutor, que a mãe comentou que o filho ficou tão abalado, o pai dele era motoqueiro, o menininho tinha 3 anos, 4. Quando ele viu o primeiro motoboy, ali, antes da Covid, né? Ele viu o motoboy, ele gritava tanto na calçada, até a mãe pedir para o motoboy tirar o capacete, porque a criança achava que fosse o pai, né?
Então, o abalo é muito grande quando diminui assim abruptamente o convívio, com queda no padrão de vida. Antes, 2 ganhavam, 2 trabalhavam. Então, por isso que na advocacia colaborativa, no tratamento transdisciplinar, né, do conflito, nós temos um profissional da área de finanças que ajuda nisso, mudança de residência, escola, vizinhança, amizade. Quer dizer, além dela perder o convívio com o pai, ela perde com o primo, com a avó, com os amiguinhos da escola. E aí, quando ela está chorando, o pai fala, ou a mãe, não é por mal, eu também ouvia na minha infância, nossa, mas você vai fazer novos amigos lá. A criança quer ouvir o seguinte, um afago, eu estou triste, nossa, filho, você está triste? Puxa, é difícil, né? Mas vai passar, a mamãe te ama. Então, ele sentir-se ouvido, né? Novo casamento de um dos pais ou dos 2 pais, ajustamento aos novos. Quando você tem um filho ou uma filha e vai ter um novo relacionamento, todo mundo tem direito, certo, doutor Giovanni? Tem. Mas este novo parceiro precisa saber que você tem um filho, porque o filho não pode depois passar para segundo ou terceiro plano. Nós vemos muito lá no fórum isso. A criança vai se encolhendo e às vezes uma nova companheira ou companheiro já tem filhos e o pai ou a mãe passa a ser mais pai ou mãe daquele outro, daquela outra criança, e o filho dele mesmo sente-se preterido. É algo a se pensar. Nem todo divórcio causa trauma aos filhos. O que mais pode causar trauma aos filhos são alguns fatores relacionados ao divórcio. Dificuldade financeira, porque a mãe, ela está ali, ela pode não falar que o pai não pagou a pensão ou está atrasada, mas o filho vê, nossa, como é que eu vou comprar o leite hoje? Nossa, vai vencer a conta. Nossa, e vê aquela aflição no entorno, a criança sente tudo. Perda parental, que é perder o convívio com o outro. É assunto das doutoras maravilhosas, né? Doutora Bruna, Ana Madaleno, e mesmo da doutora Ângela foi, doutor Fernando, todos eles eu parabenizo muito pelo que falaram. E aí vem esses conflitos intensos que fazem muito mal. O pior pesadelo dos filhos é o conflito intenso dos pais. E como os pais arrastam os filhos para os conflitos? Pessoal, esse é material que eu peguei emprestado, alguns slides do CNJ, das oficinas de pais e filhos. Brigam na frente dos filhos. É comum isso, doutor? Infelizmente, é comum, né? Infelizmente, é mais. Então, às vezes o pai não conversa com a mãe, ou vice-versa, ficam quietos. Eu não brigo, não falo nada. Mas o primeiro axioma da comunicação é que não existe não comunicação. O fato de ficar bravo assim é uma comunicação também, certo? Também é. Então, outros usam os filhos como mensageiros. Olha, fala lá para sua mãe, fala lá para o seu pai, que se ele não pagar pensão, ele não vai buscar você. Pensa bem a criança. Depois ela não quer mais nem ir no outro fim de semana com o outro genitor, porque ela sabe que vai ficar igual um ping-pong, sabe? Ela vai se sentir tão pequenininha, tão triste, e ela não quer mais ir. Depois o genitor de cá fala, nossa, mas eu falei para ele que não quer, que é o assunto das doutoras, né? Não é meu assunto. Usam os filhos para se vingar do ex. Bem hoje que ele comprou o ingresso do circo, nós vamos assistir o filme do Batman. Nossa, bem hoje. Puxa vida. E a criança lá no meio, né? E aí o que acontece com a criança? O conflito dos pais pode causar aos filhos dificuldade em lidar com situações que despertem emoções fortes, como a raiva ou não, a dificuldade em acertar e não. E dificuldade em restabelecer. É só olhar as figurinhas. Estabelecer relações de confiança, intimidade, aumento da agressividade das crianças. O que mais pode causar conflito intenso dos pais? Dificuldade em seguir ordens, falta de apetite. Uma vez eu falei isso, né, numa oficina, e aí a mãe falou, pois é, faz 5 anos que eu separei, meu filho agora apresentou bulimia. Dificuldade para dormir, pesadelos frequentes, sono inquieto. Agora o filho, meu filho não fala que ele sente falta. O filho muitas vezes não fala porque ele sabe que o pai ou a mãe vão ficar bravos com ele ou desapontados. E o filho vive muito um sentimento de lealdade, principalmente para com o genitor que cuida mais dele. Ele não quer magoar esse, não quer magoar o outro. É difícil, não é, doutor? O doutor consegue separar
aquilo que tem geneticamente de um pai, ou do pai ou da mãe, ou aquilo que tem de carga emocional, epigenia, não tem todo estudo da genética, é tudo junto e misturado. E aí tem pais também que desabafam com o filho, né? Meu amigo, mas o filho é uma criança, né? Redução da autoestima, da autoconfiança, dor de cabeça, dor de estômago, cãibra, ataque de asma, sentimento de culpa. Eles acham, principalmente adolescente, que a culpa é deles. Então eles vão negociar. Nossa, se eu arrumar a cama, se eu fizer as tarefas, você volta com a mamãe? Então os pais precisam falar que os filhos não têm nada com isso, que os filhos foram aquilo de mais lindo que veio na vida deles, um ser que eles amam, vão continuar amando, vão ter 2 casas. E aí, se os pais se respeitarem, pelo menos tentarem por fora, serem educados tanto quanto exigem deles, vai ser mais fácil dos filhos acreditarem, porque a criança vai pelo que ela sente, não é? Se você fala aquele não que queria dizer sim, a criança vai perceber. Sentimento de culpa e aí insegurança sobre qual lado deles tomar. Solidão, medo. E, doutor, o que tem acontecido muito agora na adolescência é o suicídio, não é? E outra coisa, a falta de... A falta de afeto, nós temos fatores repelentes e atraentes do uso de drogas. Um fator atraente para o adolescente é falta de afeto. Afeto, não estou falando dinheiro, bens, afeto. Presença com qualidade, ainda que não seja com o tempo, quantitativa, né? E fator repelente, a droga, o afeto dos pais, né? E aí, solidão, medo, olha a criança, olha só cada foto, cada criança linda, né, que eles colocaram aqui. Muita tristeza e sofrimento, é justo, gente. Augusto Cury diz que a guerra pode estar nas ruas, mas no nosso lar, deve vigiar a paz. A paz, e principalmente no nosso lar mental, no caso da criança. A paz, ela é ativa, ela não é passiva, mas ela deve ser construída sem violência, assim disse Miller, um grande filósofo da atualidade. E eles têm uma raiva consciente intensa e depressão. Quando eles estão com essa situação toda latente, ou mesmo antes, é bom buscar os profissionais da saúde, os especialistas. Aliás, temos feito roda de psicologia com o direito da grande professora Elvira, ela é responsável pelas oficinas lá do Sejusc de São Paulo, e tem sido muito enriquecedor, sabe, doutor? Casos de mediação que nós vemos que não tem a interdisciplinariedade para tratar, que a pessoa não tem condição financeira, e nós, por conta da prioridade absoluta, enquanto mediadores, nos sentimos mal, muito mal. Então, pelo menos se nós aprendermos um pouquinho sobre como funciona, aqui comprei um livro sobre o cérebro dos adolescentes, facilita para o exercício do nosso trabalho, pelo menos para a compreensão. Depressão. Você sabia que o conflito intenso com o seu ex poderia causar tudo isso para seu filho? Doutor Giovanni, sabia disso, doutor? Como advogado? Sabia. Sabia? Então, o que nós poderíamos falar para os nossos amigos aqui, colegas, irmãos da advocacia, nesse momento? Eu acho que é muito importante que essa sua exposição é muito importante, até para despertar no advogado essa figura, essa imagem da mediação saudável, porque inclusive é uma imagem muito deturpada para o próprio advogado, ao olhar do próprio advogado, muitas das vezes, né? Para entender exatamente o que a gente começou desde a primeira palestra mesmo desse nosso projeto no semestre, sobre a necessidade da advocacia na sua qualidade de bom senso e de mediação de conflito, em evitar os riscos que essas crianças, esses adolescentes são expostos durante esse período. O comentário, por exemplo, sobre o índice de suicídio que está aumentando e absurdamente vem crescendo e continua crescendo muito, né? Exatamente para a conscientização dessa advocacia em não mais litigar, realmente querer essa esfera e essa
como foi muito bem comentado pela doutora, essa figuração de sentença, de vitória e derrota, porque nessa área das famílias, a doutora sabe muito bem, eu falo muito que pode até ser indenizável, né? A vulnerabilidade pode até ser indenizável, mas nunca reparável. E são exatamente esses índices ou esses apontamentos do sofrimento dessas crianças e adolescentes. Isso não é reparável. Essa dor, esse sofrimento, ele não volta atrás, né? Então, cabe exatamente a nós, advogados, e todos os outros envolvidos, mas inicialmente aos advogados, e aí magistrados, e toda a equipe multidisciplinar, ter esse olhar, esse cuidado, para tentar realmente fazer uma composição de mediação, exatamente pelo comentado pela doutora, sobre o fato de que nessa porta de sentença, nessa escolha de sentença, todos vão perder. E não são só as partes adultas, né? Não são só, no caso aqui, os pais que vão perder. Eles vão perder, com certeza, mas eles não conseguem enxergar a tempo que, muito mais do que eles, os próprios filhos estão perdendo, né? Então, a mediação, a boa mediação, que é essa apresentada, muito bem apresentada pela doutora Marisa, que tem vasta experiência nessa temática, é conseguir realmente mostrar para cada uma das partes envolvidas que, de uma forma ou de outra, ele vai perder. Todos irão perder. E a mediação, essa humanização da justiça, como a doutora coloca, eu acho que tem um papel muito fundamental para tentar mostrar o quão menos pode se perder, tanto eles, quanto principalmente os seus filhos. E aí, esta composição amigável vai gerar uma situação muito mais saudável para um período, independente da raiva, do sofrimento, da tristeza, da mágoa que se carregue, né? Essa boa mediação mostra que nós vamos ganhar muito, porque o sofrimento e a tristeza que o litígio traz, que infelizmente também é muito aumentado e pelo próprio judiciário, pelo tempo, né, processual desse sofrimento todo, isso é muito... conseguir demonstrar que isso é tão terrível vai ser uma participação muito boa como seres humanos e advogados, etc., até porque essas pessoas nunca vão conhecer aquele sofrimento. Esse sofrimento só vai ser conhecido por aqueles que passaram pelo litígio. Quem já passou por um litígio, em qualquer demanda que seja, mas principalmente na área das famílias, que é o que mais machuca, 5 anos de um litígio, 3 anos de um litígio, destrói a vida de todas essas pessoas para o resto da vida. Isso não é reparável. E conseguir evitar isso é uma bonificação incrível. E inclusive, reitero todo o agradecimento e a parabenização à doutora Marisa, que desenvolve esse trabalho tão rico e tão necessário nesse momento de humanização e de modificação do nosso sistema judiciário. Muito bem, doutor Giovanni. Eu gostaria de falar que sobre essa parabenização e tudo mais, que ela vá nesse momento em vibrações positivas para todas as crianças do nosso Brasil e do nosso mundo, porque eu sou apenas um instrumento, mas elas sim que merecem toda a nossa atenção, de cada um de nós. Então, agora você já sabe que pode o conflito causar tudo isso e o que você vai fazer sobre isso, né? Olha que interessante, rapidinho aqui numa mediação onde eu tive condição de falar porque eu conversei com a mãe e conversei com o pai. Eles queriam fazer um acordo sobre visitação, mas não queriam mais conversar. E aí eu verifiquei que o pai queria algo objetivo e a juíza, então, permitiu que eu falasse com os filhos. E para falar com eles, primeiro, porque é um ambiente hostil, eu fui explicar o que eu era ali. Então, eu dei o exemplo do menino, se ele estivesse jogando bola com um amiguinho, e um xingasse o outro devolvesse, como ia ser, ele desenhou, ele e o amiguinho, e depois ele fez assim uma espiral. Eu falei, se vocês continuarem xingando um ao outro, como vai ser? Ele fez assim. Eu falei, não acaba isso, né? Pois é, a tia está aqui porque, olha, quem sabe desenhar bem? Aí eles desenharam, aí a menininha e o menininho, que era o pai e a mãe. Eles estão brigando, né? Porque aí você não precisa falar do problema ali.
Eu, pelo menos, como mediadora, não vou ficar perguntando sobre a briga, eu estou lá para outra coisa. Então eu falei, quem sabe desenhar bem, sabe desenhar uma orelha bem grande. E aí o menininho desenhou a orelha. Agora você põe o coração bem grandão aí em volta dela. Essa é a figura do mediador. O mediador, que é a tia, no caso eu aqui hoje, né, mas é o mediador, ele não vai falar sua mãe, você está certa, você está errada, você não, vai ouvir tudo que ela precisa falar, sabe, o que ela sente, depois ele vai ouvir o outro, seu pai, sua mãe, e vai conversar, e eles vão ver se encontram, porque eles são, né, falando agora sobre mediação, os protagonizadores da sua vida. Eles se empoderam, eles buscam dentro deles mesmos a força para a decisão sobre a vida deles. Claro, isso eu estou falando para vocês, não falei para as crianças. Aí eu perguntei, e como vocês poderiam falar de que forma vocês poderiam explicar o que é que nós estamos fazendo aqui? O que é isso? E o menininho, mais velhinho, mas assim mesmo, ele era novo. Ele escreveu aqui, respeito às diferenças. Essa letra dele. Embaixo, eu que escrevi, escutando o outro, né? Respeito às diferenças. Ele entendeu que aquilo era respeito às diferenças. Olha isso, doutor Giovanni. Uma criança. Que tal? Que inteligência é essa? Bom, depois disso eu pedi, né? Eu pedi para eles escreverem num bilhetinho para mim o que eles queriam para ressignificar, sabe, para ir para frente, porque a mediação trabalha, ela vai um pouco para trás para ver aquilo que precisa aprender, né? Só que não deu certo, mas ela olha para frente. E aí um escreveu, só quero que isso tudo acabe, mas eles escreveram, eu pedi para eles fecharem papelzinho para o papai ou a mamãe trazerem para mim. Ainda eu falei assim, olha, vocês precisam colar, porque se eu fosse a mãe, eu bem que ia querer saber o que estava ali escrito. Eu ia querer. Mas aqui, cada um precisa respeitar o outro, certo? É assim que nós trabalhamos. Então, vocês vão deixar fechadinho, porque se chegar algum bilhetinho aberto, eu já vou saber que alguém quis olhar, nós vamos ter que ver isso. Brinquei com eles, né? E aí os bilhetinhos chegaram para mim fechados, e eu perguntei se eu poderia mostrar para o papai e para a mamãe, e eles me deixaram. Falei, tá bom. Então estava escrito assim: só quero que isso tudo acabe logo e que eu possa ficar tranquilo. Gente, olha isso. Eles escreveram para mim. Aí o outro escreveu: eu quero que eles voltassem. Depois eu expliquei na hora da mediação que eles tinham separado como namorados, como marido e mulher. Expliquei porque os pais têm que explicar isso. Só nessa parte que separaram. Quero que volte a ser marido e mulher. Eu expliquei. Olha só, sem brigas e discussões, porque a criança fica apavorada, né? Que eles olhem mais para nós. Eles lá, olha só, gente. Que respeito. O que está escrito aqui mesmo? Que voltassem a morar na mesma casa, também explicaram que não dava, né? Então explica por que não dá. Que tudo seja feliz para eles. Olha que lindo. Que tudo seja feliz para eles. E que eles pensem um no outro. Olha que coisa linda. Depois, então, eu chamei os pais e mostrei a cartinha para os pais. Eles ficaram tão emocionados, gente. E depois saiu o acordo. Eu conversei com os pais e perguntei o que eles queriam. Vocês querem? O que vocês querem? Eles queriam viver em paz. Então, nós fomos escrevendo o acordo, que é esse acordo aqui. Quer ver? Eu encaminhei, tá aqui, ó. Olha só, gente, que lindo, que bacana. Perto do Natal, 18 de dezembro. Os pais desejam viver em paz. Isso conta a convivência. E, para tanto, ambos comprometem-se a se respeitarem mutuamente como pai e mãe das crianças, tratando de maneira cordial todos os assuntos necessários à vida dos filhos: saúde, educação, afeto, convivência, atenção, lazer e, principalmente, respeitarem o melhor interesse dos meninos, dando a eles prioridade absoluta. Comprometem-se ainda a ouvirem os filhos nessa reconstrução do relacionamento entre pai, mãe e filhos, para que seja melhor para todos,
especialmente para as crianças, absolutamente vulneráveis e dependentes de seus pais para desenvolverem-se de maneira saudável e feliz. Isso, para mim, era uma efetivação da justiça. Naquele momento, a alegria, o meu pagamento foi muito grande. A mãe ressalta, aí eu escrevi baseado no que eles queriam. A mãe ressalta que o relacionamento entre todos foi respeitoso até 2017 e deseja seja reconquistado, pois até o professor da criança a chamou e disse que o mesmo estava muito triste. Guarda, decidem por guarda compartilhada com residência fixa, que é um assunto importante dizer, a doutora Ângela já falou, mas não é porque a guarda compartilhada que a criança vai ser uma mochileira, não. Ela tem a residência fixa onde é melhor, são casos mais de exceção em que eles fazem, às vezes, como a doutora Ângela falou, o casal morava no mesmo prédio, né? Então, a mãe, a guarda se tornou compartilhada para que eles dividissem o zelo, o cuidado no dia a dia, porque muitas vezes quem tem a guarda não fala que o filho teve um problema aqui, outro ali, e também quem leva para visita também não conta nada, porque já que ele não me contou, também não vou contar, né? Normalmente é assim. Regime de convivência, o pai terá direito a visitas livres. Olha só, livres? Bom, então ele vai aparecer aqui sem me avisar? Vai aparecer aqui na hora que a criança vai fazer o esporte ou que eu estou saindo? O pai terá direito a visitas livres, respeitando-se a rotina das crianças em primeiro lugar e a agenda da mãe e a dele mesmo, né? Porque ele também vai respeitar a agenda dele, ele não vai poder algum dia que esteja trabalhando, enfim. Todos têm que entender um ao outro nesse ponto. Precisam, né? Pernoite, os pais se comprometem a respeitarem a vontade das crianças, que a mãe reclamava que a criança não queria dormir, enfim. Então o pai se comprometeu a respeitar a vontade da criança quanto a pernoitar, visto que a confiança estava sendo restabelecida entre todos. E ambos devem respeitar o sentimento e desejo das crianças. E tratativa entre os pais, olha que não falarem mal um do outro, eles se comprometeram, não mandarem recados, não fazerem investigações, não usarem os filhos. E quando, essa parte foi importante, que causou briga ali. Quando chegar um novo parceiro para um dos seus pais, ambos devem conversar com as crianças e deixar claro que nunca ninguém irá substituí-los. Parece uma coisa boba, né? Mas para a criança, a mãe quis que constasse para o pai fazer isso. E enfim, o pai esboçou uma preocupação, falou, doutora, agora... Bom, ele chamou de doutora, mas não precisa me chamar de doutora lá. Ele falou, eu tenho medo que saindo daqui as coisas voltem. Então, nós marcamos retorno. Nossa doutora Ângela concordou. É um trabalho de apoio que tem lá na casa de São Vicente, da doutora Vanessa, que a nossa comissão pode visitar, que tem muitos trabalhos transdisciplinares e de apoio a essas famílias. Bom, foi isso. Essa foi uma experiência que eu quis compartilhar. Doutor, e o tempo? São agora 8h20. Os slides estão terminando? Quer ver? Aqui são os direitos dos filhos. Formular perguntas sobre o que vai acontecer. Isso, vamos seguindo aí, a gente parte. Tá. Eles têm direito a formular perguntas. Não é igual antigamente, quando era criança. Você não tem nada com isso. Aqui não é lugar de criança. Eu não chamei. Não, eles têm direito, sim, de saber, formular perguntas sobre o que vai acontecer. Assim eles vão se sentir mais seguros. Expressar os sentimentos. Se for difícil falar, desenho, música, brincadeira, busca ajuda de algum profissional, né, que lide com a infância, se sentir dificuldade, ou às vezes um amigo em comum que a criança confie. Sentir-se como ele se sente sobre o divórcio. O filho está triste, deixa ele estar sentindo triste. Você não tem que ficar triste, não tem esse negócio. Se a pessoa está triste, ela está triste. Você pode tentar oferecer conforto, ouvi-la, ou convidar para fazer algo que a deixe distraída ou feliz, mas, enfim, eles têm direito. Amar e ser amado pelo pai e pela mãe. Sentir-se seguro, a mãozinha deles aí. Conversar com alguém se ele precisar de ajuda. Não ouvir um pai falar mal do outro, isso é direito deles. Não tomar partido, não levar mensagem de um para o outro, a menininha aqui tapando o ouvido, né?
não ter preocupação de adulto. E aí, jogo sujo, que nós já falamos, mensageiro, manipulador, espião, com quem sua mãe está saindo, esses presentes caros, estraga prazer, destruidor de imagem. Gente, esse assunto é tão importante, doutor. Ele é comunicação não violenta. É esse livro aqui, ó, de Marshall Rosenberg. Um psicólogo, ele utilizou o conhecimento dele não para rotular doenças, e sim para que as pessoas pudessem se relacionar melhor. 4 componentes: observação, sentimento, necessidade e pedido. Não vai dar para eu falar sobre isso, mas o próprio doutor, o próprio Marshall Rosenberg, tem no YouTube filmes. Eu uso muito, muito essa comunicação não violenta nas mediações, sabe? E ela é maravilhosa. O livro está aqui, que a minha querida doutora Andrezza colocou. Maravilhosa. Obrigada, Andrezza. E, quando falam em alienação, falavam lá no fórum, porque ele aliena. Eu ficava boba de ver como eles tinham a linguagem, que num ponto é bom, porque é uma cultura, um direito que os pais precisam conhecer, que tem deveres, mas eu dizia para eles, olha, mais importante do que quem cometeu, quem foi o culpado, será a consequência que o seu filho terá. Essa consequência vai afetar a vocês dois. Não importa mais quem foi o culpado, aí é tarde. Então, se der para rever, né? E são isso: ansiedade, medo, insegurança, isolamento, tristeza, depressão, hostilidade, desorganização mental, dificuldade escolar, baixa tolerância à frustração, irritabilidade, descontrole urinário, transtorno de identidade de imagem, desespero, culpa, dupla personalidade, inclinação ao álcool e às drogas, ideias ou comportamentos suicidas em casos mais extremos. É o conflito, na verdade, que nós já falamos, são quase as mesmas consequências. E aqui, gente, para finalizar, e eu prometo, doutor, são 20 pedidos das crianças. Esses pedidos foram feitos no Tribunal da Alemanha, que eu não sei pronunciar aí o nome do tribunal, então está contido no material das oficinas. Mães e pais, doutor, pode ler? É como se o seu filho estivesse falando para você, porque eles fizeram uma pesquisa grande, ou sua filha. Nunca se esqueçam. Não, desculpa. Nunca esqueçam. Eu sou a criança de vocês dois. Agora, moro só com um de meus pais, e esse me dedica mais tempo, mas preciso também do outro. Certo. Doutor? Quer que eu leia um, o doutor lê outro? Não me perguntem se eu gosto mais de um ou do outro. Eu gosto de igual modo dos dois. Então, não critique o outro na minha frente, porque isso dói. Ajudem-me. Peraí, que eu tenho que mexer aqui. Pronto. Ficou na frente, né? Ter o contato com aquele entre vocês com quem não fico sempre. Marque o seu número de telefone para mim, ou escreva-me o seu endereço e um envelope. Ajudem-me no Natal ou no seu aniversário para poder preparar um presente para o outro. Das minhas fotos, façam sempre uma cópia para o outro. Conversem como adultos, mas conversem, e não me usem como mensageiro entre vocês, ainda menos para recados que deixarão o outro triste ou furioso. E aqui eu falo de algo, o filme Vida de Maria, curta-metragem, se não me engano, de 2016, ganhou o Festival do Ceará. Vida de Maria é uma animação pelo computador, né? Maravilhosa. Ela mostra que o filho segue o seu padrão. Então, do jeito que você está resolvendo o seu conflito, porque o conflito faz parte da vida, nós não falamos disso, mas todo mundo deve saber. Depende da forma com que você o encara, né? Então, do jeito que você resolve o seu conflito com a mãe do seu filho ou o pai do seu filho, é como eles vão resolver também os dele, com a vizinha, com a professora e provavelmente até com você. Então, preste atenção em como você está se portando. Doutor? Não fiquem tristes quando eu for com outro. Aquele que eu deixo não precisa pensar que não vou mais amá-lo daqui a alguns dias. Eu preferia sempre ficar com vocês dois, mas não posso em 2 pedaços só porque a nossa família se rasgou.
Nunca me privem do tempo que possuo com o outro. Uma parte do meu tempo é para mim e para minha mãe. Outra parte de meu tempo é para mim e para o meu pai. Não fiquem surpreendidos nem chateados quando estiver com o outro e não der notícias. Agora, duas casas e preciso distingui-las bem, senão não sei mais onde fico. Não me passem ao outro na porta da casa como um pacote. Convidem o outro por um breve instante para entrar e conversem como vocês podem ajudar a facilitar a minha vida. Quando me vierem buscar ou levar de volta, deixem-me um breve instante com vocês dois. Vão buscar-me na casa dos avós, na escola ou na casa de amigos se vocês não puderem suportar o olhar do outro. Não briguem na minha frente, sejam ao menos tão educados quanto vocês seriam com outras pessoas ou tanto quanto exigem de mim. Não me contem coisas que ainda não posso entender. Conversem sobre isso com outros adultos, mas não comigo. Deixem-me levar os meus amigos na casa de cada um. Eu desejo que eles possam conhecer a minha mãe e o meu pai e achá-los simpáticos. Concordem sobre o dinheiro. Não desejo que um tenha muito e o outro muito pouco. Tem de ser bom para os dois. Assim poderia ficar à vontade com os dois. Não sejam sempre ativos comigo. Não tem de ser sempre alguma coisa de louco ou de novo quando vocês fazem alguma coisa comigo. Para mim, o melhor é quando somos simplesmente felizes para brincar e que tenhamos um pouco de calma. Tentem deixar o máximo de coisas idênticas na minha vida, como estava antes da separação. Comecem com o meu quarto, depois com as pequenas coisas que eu fiz sozinho com meu pai ou com minha mãe. Sejam amáveis com os meus outros avós, mesmo que na sua separação eles ficaram mais do lado do próprio filho. Vocês também ficariam do meu lado se eu estivesse com problemas. Não quero perder ainda os meus avós. Sejam gentis com o novo parceiro que vocês encontrarem ou já encontraram. Preciso também me entender com essas outras pessoas. Prefiro quando vocês não têm ciúme um do outro. Seria de qualquer forma melhor para mim quando vocês dois encontrassem rapidamente alguém que vocês possam amar. Vocês não ficariam tão chateados um com o outro. Sejam otimistas, releiam todos os meus pedidos. Talvez vocês conversem sobre eles, mas não briguem. Não usem os meus pedidos para censurar o outro. Se vocês o fizerem, vocês não terão entendido como eu me sinto e o que eu preciso para ser feliz. E aí, para terminar, nosso grande Mahatma Gandhi, seja a mudança que você quer ver no mundo. O mundo está cheio de problemas. Do caos sempre vem uma nova ordem. O fato é que, independentemente do mundo à minha volta, eu não tenho controle. Imagina se o controle da minha vida estivesse na mão do meu marido ou do Dr. Giovanni. O controle da minha vida está inicialmente nas minhas próprias ações. Então, aquilo que eu entendo que é bom é aquilo que eu devo fazer. É lógico que depois depende das consequências e do universo. Essa é a grande mensagem para você que está aí do outro lado, que teve toda a paciência de estar conosco, a caridade, e para a qual eu desejo tudo de bom na sua vida, muita saúde, e tudo de bom para todas as crianças da sua família, do seu entorno, da sua cidade, e principalmente para a criança que existe dentro de você. E é isso, vamos conversar? Gratidão a todos. E assim eu termino a nossa exposição de hoje, doutor, com muita gratidão. Muito bom, doutora. Aperta o share screen embaixo e volta a nossa tela para a gente bater um papo. Doutora Marisa, é linda essa sensibilidade, esse cuidado. Acho que é realmente um norte, né? É ainda novo. A gente sabe que esse seu trabalho, assim como de tantas outras pessoas, nessa mesma energia, nesse mesmo ciclo,
é um pensamento bastante novo para várias áreas, né, para vários temas. A gente fala primeiro de como foi o nosso ciclo de palestras, né? Estamos num momento de mudanças, estamos num momento histórico, é um momento de uma transformação muito grande social, nos papéis em que cada um desempenha, né? Então, nessa conjugalidade e aí nessa parentalidade, ou nesse núcleo familiar, a responsabilidade mesmo, né, que cada um tem, e inclusive independente da formação desses casais, vamos colocar aqui, porque sabemos hoje que é completamente, inclusive, inconstitucional, né, dizermos aí só e termos a concepção de homem e mulher nessas relações. Então, o contexto hoje do direito das famílias, ele está e é muito evoluído, mas a sociedade ainda não acompanhou. A gente está, neste momento de transformação, sobre a questão da guarda das crianças. Esses dizeres, por exemplo, das crianças, esses pedidos, são incríveis mesmo, porque acho que é um olhar infanto-juvenil sobre um dos maiores maus que nós temos hoje, que é realmente a questão da alienação parental. Ali demonstra com uma profundidade muito maior e uma abrangência sobre os maus praticados contra essas crianças e adolescentes, e os efeitos que isso vão causar também foram muito bem apresentados pela doutora, o risco que corre, né, e a responsabilidade que todos temos. Que esses seus projetos, esses seus pensamentos, eles consigam acompanhar essa evolução, consigam fomentar a transformação. É óbvio que tem muito ainda a ser conquistado, mas muito já foi conquistado. Como muito bem disse a doutora Ângela, iniciou aqui com o professor Fernando também, sobre essa situação da conjugalidade, da formação dessa família, e aí a necessidade dessa visibilidade de uma guarda compartilhada, de um olhar compartilhado, no termo exato do que a lei determina, né, que é compartilhar o tempo, como muito bem disse a doutora, com qualidade, não necessariamente com quantidade, mas para o desenvolvimento e o respeito dessa criança e adolescente. É muito feliz, é muito gratificante ver e ouvir esse posicionamento esperançoso de que isso realmente propague. E todos nós podemos fazer essa alteração, que foi o início do que a doutora Marisa disse maravilhosamente bem, né? Nós somos os transformadores. Eu posso me adequar nessa sociedade como um agente transformador ou um agente passivo, né? Que foi o exemplo da criança que está se machucando. A obrigação é minha, é sua, é nossa, né? Infelizmente, existem situações que é óbvio que a mediação não vai conseguir abraçar, por mais evolução sistemática que tenhamos, que mais humanização do judiciário que tenhamos, porque nem todo caso é passível realmente de uma mediação. Há casos, infelizmente, por mais redundante que seja, torno a dizer, que essas crianças e adolescentes realmente sofrem abusos psicológicos, físicos, sexuais e etc., patrimoniais, de tal tamanho e com tal já desenvoltura que não tem outra maneira senão uma intervenção urgente do Estado para coibir isso, seja de um dos genitores ou dos dois genitores, né? Isso infelizmente acontece. E acho que um ponto que eu gostei muito, doutora, e gostaria de frisar e parabenizar a sensibilidade, é a exposição sobre a mediação num contexto matemático. Achei bastante interessante, porque essa dúvida realmente existe, e não só dos leigos, né? Muitos profissionais e de áreas, inclusive próximas, têm essa dificuldade de entendimento, diferenciação entre a conciliação e a mediação, né? O ponto interessantíssimo que foi levantado foi a divisão dos 50 e dos 100 reais, né? Então, estamos entre 50 e 100, então vamos chegar no meio termo, que é 75. Isso não é papel da mediação, né? A mediação é demonstrar e analisar realmente qual é a necessidade, se é só 50 ou se realmente são 100, se forem os 100, fazer com que identifiquem que a necessidade está nos 100, né? E que isso não se transforme numa moeda de troca. Essa figuração da mediação, essa alma da mediação, eu acho que é uma alma muito importante,
demonstrar e conseguir auxiliar com que se coloque no lugar do outro, porque nesse gesto tão difícil e tão raro, muitas das vezes conseguimos enxergar que não é necessário 70 e sim 50, ou que realmente é necessário e possível 100, e que se forem chegar aos 75, chegam eles no consenso de 75, porque os dois acabam entendendo que o meio termo resolva a situação, e não simplesmente por uma negociação, uma imposição, um ganhar ou perder. Acho muito importante isso para o novo papel da advocacia, né, a qual a nossa formação retrógrada é realmente a do ganhar e perder, a do litígio. Sou um bom advogado quando eu venço a causa, sou um bom advogado quando eu venço o pedido do meu cliente, conquisto o pedido do meu cliente, e a pergunta está a qual custo, né? Que é o questionamento aqui filosófico, é o questionamento de consciência, a qual custo, né? Muitas das vezes eu vou ganhar muito mais para este cliente que me procura encontrando um papel de mediação, né, do que forçando e continuando e logrando êxito numa demanda de 10 anos, de 5 anos. Doutora, a sensibilidade que a doutora apresenta é ímpar, o cuidado é ímpar, o trabalho, o resultado é enorme, maravilhoso, né? Que tenhamos oficinas e planejamentos como o da doutora, apoiado inclusive por nossa querida doutora Ângela, sempre em todos os lugares e cada vez mais abelhinhas passeando, né, nesses núcleos familiares, nessas vidas. Obviamente, abençoo muitos que passaram pela doutora, se pudessem estar aqui, estariam te agradecendo enormemente, assim como muitas pessoas aqui no chat estão se comunicando, agradecendo, parabenizando ao AB por ter lhe convidado, agradecendo à doutora pela brilhante exposição, pelo cuidado, pelo tempo doado, pelo conhecimento doado, energia doada. Então, nós só temos realmente a agradecer e pedir que mais pessoas como a doutora estejam presentes em nossa sociedade, estejam presentes onde houver conflito para que sejam amenizados, né? E que essas vidas sejam realmente abençoadas por pessoas como a doutora, com o talento e o desenvolvimento, a expertise, o estudo, né? Eu sei e posso dizer o quanto a doutora Marisa se debruça nesses estudos, o quanto ela se entrega nesses estudos, em troca apenas de um conflito solucionado, de um acordo solucionado, que faz valer todo o dia, todo o mês, todo o ano, e é o real objetivo de uma situação que trouxe uma modificação muito grande para o direito das nossas crianças e adolescentes, que infelizmente ainda hoje é muito mal utilizada, muito mal observada, que é o artigo 227 da Constituição Federal, a transformação do nosso Código de Menores para o Estatuto da Criança e Adolescente, essa prioridade absoluta que é tão pouco compreendida ainda no nosso sistema e que tem que ser realmente colocada como prioridade absoluta, assim como é redigida, né, por nosso legislador, e isso quem faz é a doutora. A cada instante, a cada minuto de trabalho, e é verdade, está realmente efetivando o melhor interesse da criança. Este é o melhor interesse da criança. Alguém que peça para que parem, eu quero ouvir a criança, parem com os conflitos, porque a criança também tem conflito, eu quero saber qual é o conflito dela, que vai muito de encontro com o nosso planejamento todo sobre a questão de gênero, né? A advocacia de gênero, ou a vulnerabilidade em seus gêneros, como disse nossa professora Bruna na última palestra, né? O gênero aqui é a criança e o adolescente, é esse que tem que ser observado com absoluta prioridade, né? Temos que ter esse cuidado, e é o que a doutora nos alerta, nos ensina, nos clareia, nos dá o norte, né? Parabéns, doutora, exposição brilhante, brilhante mesmo. Claro, vou voltar a palavra ainda à doutora, se tiver algum comentário, mas quero agradecer em nome de todos aqui presentes, mais mensagens
comentando que concordam com muita sensibilidade da doutora, que estão muito alegres com toda a exposição, e etc. A doutora vai ter oportunidade de ler o chat, muitos elogios mesmo, muita gratidão aí pela exposição, pela aula, pela palestra, pela faculdade. Então, em nome de nossa casa, de nossa OAB, que tem sido tão brindada, com pessoas tão especiais, com pessoas tão sensíveis, de tão bom senso e cuidado com o próximo, acho que é a melhor definição desse nosso grupo e dessa nossa comissão, e de todos os convidados, obviamente, né? Agradecer à doutora Marisa por esse tempo doado, por essa palestra, em nome de nossa querida presidente, doutora Mariana Arteiro, também da nossa doutora Letícia, presidente da Comissão de Cultura e Eventos, eu representando a nossa Comissão de Direito das Famílias e Sucessões, que a doutora faz parte, agradecer também, especialmente, a nossa querida Renata, que se faz presente nas nossas palestras, nos nossos eventos, que entra meia hora antes para auxiliar no som, na luz, etc., etc., fica ali nos ouvindo a cada vírgula, preparando para que isso seja transmitido, para que tenhamos o link. Como eu disse a ela, e a doutora Marisa vai poder confirmar, ela é mais uma de todas essas formiguinhas que somos nós em benefício. Então, a criança que vai ser beneficiada de uma mediação, pais ou advogados que se sentiram agora sensibilizados, se já não eram, em talvez identificar uma possível mediação de um conflito e salvar a vida dessa criança e desse adolescente, desse abuso psicológico, desse sofrimento, desses traumas, assim como a doutora e todos os envolvidos, a Renata também, uma participante, e agradeço formalmente a nossa querida Renata e demais membros da UAB nesses apoios. Doutora Marisa, a palavra da doutora. Bom, eu faço das minhas palavras as suas todas, em relação à gratidão a todas essas pessoas, à OAB, que é essa casa que procura sempre preservar o Estado democrático de direito e agora voltada à humanização, com toda essa movimentação. Como Rousseau disse, os homens são o que são, as leis são o que podem ser, né? Maravilhoso isso. O direito correndo atrás dos fatos sociais e o IBDFAN maravilhoso nessa desbravação aí toda, desbravamento até, desbravando esse caminho, e com cultura, com conhecimento, com afinco, e nós nos sentimos extremamente apoiados por termos uma base tão sólida de pessoas de brilhante alcance, comprovada virtude, como são as que pertencem ao IBDFAN. Isso eu falo desde a sua amiga Márcia até a diretoria, a presidência, e que todos nós possamos fazer uma corrente dessa nova forma de ser, de ter a sua presença na vida, no que você faz na família, no trabalho, e que esta energia toda de luz possa movimentar a todos que estão nessa conexão nesse momento, com esse mesmo propósito. E não poderia deixar de lembrar de todas as abelhinhas que trabalham por aí no anonimato, de todas que já trabalharam e trabalham comigo e trabalham por aí, todas fazendo o seu melhor, doando seu tempo, doando sua energia, acreditando que pode ser diferente. E é um pouco muitos que vai ser muito para aqueles que não têm nada. Assim diz o lema dos Amigos do Bem, que foi a casa e o local onde eu aprendi a ser voluntária. E quando você é voluntário, você pensa que está ajudando. Ao final, você verifica que foi o maior ajudado. Então, eu agradeço, desejo boa noite, gratidão à doutora Vanessa Alfiero da Rocha, que mudou o meu caminho, e a todos nessa estrada. Obrigada. Gratidão, doutor Giovanni. Imagina, boa noite, doutora. Eu não posso deixar de agradecer o meu marido também, porque sem ele não poderia ter sido mãe e não poderia ter tido a minha segunda transformação na vida, como eu falei, ressignificação. Grande doutor Flávio.
E também acho que um agradecimento especial, embora a gente sempre faça, mas deixar bastante frisado aos todos os membros de nossa comissão, assim como o seu marido, Dr. Flávio, mas todos os membros que auxiliam diuturnamente para que essa comissão exista, para que essa palestra tenha ocorrido, na divulgação, no flyer, e por aí vai, né? Então, temos uma comissão realmente incrível, não é à toa aí todos os elogios que a doutora recebeu. Doutora, uma boa noite, bom descanso, muito obrigado mais uma vez por tudo. Boa noite. Boa noite, doutor. Igualmente, doutor, eu que agradeço. Boa noite.